Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Mari e hoje eu vou falar sobre o meu 5º período de nutrição, super atrasada, mas melhor tarde do que nunca, não é mesmo? Atualmente eu curso o 7º período de nutrição. Aliás, eu não tô cursando, né? Porque com essa pandemia a gente não tá tendo aula, mas tudo bem, né? E eu nem sei se eu tô no 7º período, porque essa pandemia acabou fazendo eu esquecer em qual período que eu estou. Mas tudo bem, né? Eu só sei que eu ia me formar esse ano e não vou mais me formar esse ano. Olha o desabafo aqui da menina. Olha o desabafo. Pra quem quiser assistir do 1º ao 4º período, ou eu falando sobre a minha faculdade, né, sobre o meu curso, eu vou deixar aqui em cima linkado uma playlist completa falando sobre os períodos e sobre a faculdade. Então tá, sobre o meu 5º período de nutrição. Pra quem assistiu o vídeo do meu desabafo sincero falando sobre a toxoplasmose ocular, pra quem não assistiu, eu vou deixar aqui linkado pra quem quiser assistir, falando um pouquinho sobre a doença, sobre o diagnóstico e o tratamento. Eu falei um pouco, em algum momento eu citei ali o 5º período falando o quanto foi difícil pra mim, tanto pelas matérias que estavam completamente complicadas, e também que eu estava passando naquele momento. Então, assim, e além do descobrimento da doença. Então, foi o pior período da minha vida. Mas vamos lá, né? Em relação ao 5º período, as matérias que eu cursei pode ser diferente em outras faculdades. Então, cada faculdade monta ali a grade que deseja, tá bom? Eu estava regular, aliás, eu estou regular. Então, assim, todas as matérias que eu vou falar e que eu fiz são realmente do 5º período da minha faculdade. Pra quem não assistiu os outros vídeos e caiu aqui de paraquedas, eu faço na Federal de Juiz de Fora, só que aqui na minha cidade, que é Governador Valadares, tá bom? Então vamos lá. Então, assim, a primeira matéria, que é a básica, se eu não me engano é a única, foi patologia. Na patologia, a gente vai estudar um pouquinho sobre as alterações tanto estruturais, bioquímicas e funcionais das células. Então, por exemplo, se ocorre algum tipo de alteração, ele pode levar a um câncer, né? E eu tô falando um exemplo, tá? Nem toda alteração que ocorre no organismo vai levar a um câncer ou algum problema mesmo. Só que é uma matéria extremamente difícil, porque você tem que ver uma imagem microscópica e tentar identificar que tipo de patologia, que tipo de alteração que ocorreu ali. E existem vários nomes para as alterações, tanto de câncer, tanto de outros tipos de alterações. Então é uma matéria que eu achei extremamente difícil, e olha que as provas eram em duplas, todas as provas eram em duplas, e mesmo assim eu achava extremamente difícil ficar decorando todos aqueles nomes, entender todos aqueles processos. Mas eu sei que é uma matéria importante, porque imagina chegar um paciente no seu consultório e ter algum tipo de patologia. Então você tem que saber o que aquilo pode afetar naquele paciente e se algum alimento pode interagir, pode prejudicar ou pode melhorar. Então é importante saber sobre isso. As matérias que eu irei falar agora são específicas do curso de nutrição, tá bom? A segunda matéria é Gestão de Unidade de Alimentação e Nutrição 1, até porque tem a 2. Essa disciplina eu acho bem difícil porque eu não gosto muito da área de UAM, né? Eu não me identifico tanto com essa área, que os restaurantes, supermercados, tudo isso está relacionado à unidade. Tudo que tem alimento, que vende alimento, que produz alimento, é uma unidade de alimentação e nutrição. E essa disciplina aprendemos um pouquinho sobre... Basicamente tivemos uma aula de arquitetura, porque temos que compreender como deve ser montado uma UAN, né, uma unidade de alimentação e nutrição, para ser funcional. Então, por exemplo, a gente tinha um desenho arquitetônico e tínhamos que identificar o que é uma janela, o que é uma porta, porque o desenho, gente, é bem complicado. Então, o que é uma janela, o que é uma porta, quais são os objetos que tem que estar ali dentro, como que deve estar posicionado para ser funcional, no sentido de tanto economicamente, como também na questão de não causar nenhum prejuízo para as pessoas que trabalham ali dentro, como também para não causar nenhum tipo de contaminação devido ao posicionamento dos objetos, que acabam tendo um fluxo cruzado na hora dos procedimentos da distribuição ou da hora que está
preparando os alimentos. Então tudo isso o nutricionista ele tem que saber para poder pensar juntamente com o arquiteto como deve ser a unidade de alimentação e nutrição. Essa disciplina teve muito cálculo, mas, gente, era muitos cálculos, porque tínhamos que saber o tamanho de uma planta, então a gente calculava isso, tantas colheres deveriam estar na bancada, tudo isso era calculado. Então, assim, é uma disciplina complicada. Lógico que teve pessoas que realmente achou a coisa mais fácil do mundo, porque se identifica com a área. Eu acredito que por eu não me identificar tanto, eu fiquei um pouco ali receiosa e isso acabou complicando um pouquinho o entendimento da matéria. A terceira disciplina, ela é bem focada na área de UAM. Para quem não sabe, o nutricionista ele pode atender em várias áreas, né? A gente forma generalista, então eu sou capacitada quando eu me formar, logicamente, em atuar na área clínica, que é ramificada, por exemplo, na área esportiva, a clínica hospitalar, né, a hospitalar e entre outros, assim como na UAM, que é a unidade de alimentação e nutrição, que está mais voltada ali para restaurantes, padarias, tudo que envolve alimentação, como eu já tinha falado anteriormente. E aí essa matéria, que é higiene de alimentos e vigilância sanitária, ela é importante, visto que temos que entender qual que é o papel da Anvisa, né, da vigilância sanitária, o que ela faz, quais são as leis que temos que nos adequar para manter o nosso restaurante, a nossa padaria. Então, assim, para abrir um estabelecimento de alimentação, é importante saber as leis, né, para poder se adequar ao que a vigilância pede. Então, assim, é importante conhecer as leis e nessa disciplina aprendemos muito sobre isso. Quais são as leis que tem, leis estadual, municipal, federal, enfim, tudo isso aprendemos. Então, acaba ficando um pouco cansativo, porque estudar lei, gente, não é tão legal assim, né? Mas mesmo sabendo que é importante, mas não é tão legal. E a parte de higiene é toda essa entender um pouquinho sobre essa preocupação, né? Como que tem que ser o estabelecimento, quais são as regras que, por exemplo, os manipuladores de alimentos têm que ter, como, por exemplo, a vestimenta, a questão da higienização adequada para evitar algum tipo de contaminação. Então, essa parte que eu mais gostei, né, dessa matéria, a parte da higiene dos alimentos. A quarta matéria é Prática Integradora 2. Essa é uma matéria que ela é uma forma de unir tudo aquilo que a gente aprendeu. Por isso que ela chama Prática Integradora, que é para ser uma matéria mais prática, que consiga integrar tudo aquilo que aprendemos durante os outros períodos. Nessa disciplina, aprendemos muito a questão das PANCs, que são plantas alimentícias não convencionais, que se vocês quiserem saber um pouquinho sobre isso, eu posso trazer um vídeo só explicando o que são as PANCs. Além disso, trabalhamos também as superfrutas, que são frutas consideradas que têm um poder nutritivo muito grande. E no final dessa disciplina, tivemos um festival gastronômico. Então, tínhamos que levar uma receita, né, pronta, preparada, logicamente, que utilizasse ou uma punk ou uma superfruta. Então foi bem legal, meu grupo não ganhou. Aliás, só um grupo que eles falaram que tinha ganhado, então ninguém ficou sabendo quem ficou no terceiro ou no segundo lugar, né? Talvez o meu grupo tivesse chance de ficar pelo menos no segundo lugar, não sei. Quem sabe, né? É uma disciplina, assim, que, de certa forma, é mais zen, né? Uma disciplina ali para acalmar os ânimos, dentro de todas as outras disciplinas que são muito conteudistas, com muitas provas e tudo mais, que acaba ficando um pouco pesado. Então ela vem como uma forma de relaxar mesmo. A quarta disciplina é Epidemiologia Nutricional. Então temos a epidemiologia, que é uma matéria básica, né, do ciclo básico, e temos a epidemiologia nutricional, que ela é específica. Então ela é um ramo ali da epidemiologia que estuda um pouquinho sobre a relação e a distribuição da doença com a dieta, né? É uma disciplina muito interessante porque ela acaba deixando a gente à parte, mais atualizado em relação aos artigos científicos, porque temos que ler bastante, entender um pouquinho o que uma doença tem a ver com a dieta, por exemplo, a desnutrição, a carência de determinadas vitaminas, a obesidade, por exemplo, qual que é a relação ali com a dieta. Tudo isso a gente acaba aprendendo, revisando e lendo bastante
nessa disciplina. Última matéria é a nutrição da infância ao envelhecimento. Eu não sei se é assim o nome, porque aqui tá um nome diferente. Porque o que acontece? No meu período, a gente estudou tudo. A gente estudou tudo junto. Então, desde o recém-nascido até o idoso, em relação à nutrição. Atualmente essa matéria foi dividida porque realmente ficava muito pesado estudar tudo isso e ficava também cansativo. Então essa matéria foi dividida. Então tem a parte que a pessoa estuda a nutrição do adulto e do idoso e depois da criança e o adolescente, entendeu? Então essa matéria foi dividida e aqui eu não lembro muito bem qual que era o nome exato. Então nessa disciplina é a matéria que todo estudante de nutrição quer fazer, que é quando a gente começa a aprender a como montar uma dieta. Então, primeiramente, aprendemos as características de cada público, porque cada público tem a sua característica em relação à dieta. Então, por exemplo, uma criança, ela não come a mesma quantidade de um adulto e de um idoso. Então, as crianças têm toda aquela questão de o que tem que comer, o que não pode comer, como montar uma dieta pra ela. A criança tá muito... às vezes a criança não quer, mas por que não quer? O adolescente, né? O adolescente tem toda aquela questão da imagem corporal. Então, faz muita dieta ou às vezes come muito produtos industrializados, porque é o que a gente vê na mídia, né? Então, hambúrgueres e tudo mais. Então, como podemos trabalhar com esse adolescente e montar uma dieta adequada para ele? Assim como o adulto e o idoso, né? O idoso tem toda aquela questão de às vezes se sentir solitário, e isso faz com que ele não coma, ele perde o paladar, então ele não sente determinados alimentos, por isso que muitos acabam exagerando no sal, por não sentir o gosto do sal. Tem a questão da dificuldade de mastigar. Então todas essas características temos que estar atentos para poder manter uma dieta adequada para cada público. Então tudo isso a gente aprende realmente como fazer uma dieta, como calcular, quais são as ferramentas que temos que utilizar. Então no início dessa disciplina a gente usa muito o cálculo à mão. Então montamos lá a dieta à mão mesmo. É muito difícil, assim, é bem trabalhoso, porque todo mundo, quando vê um nutricionista, um estudante de nutrição, fala assim: eu preciso de uma dieta, me passa uma dieta. Como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Mas não é. Fazer todo um cálculo e tentar bater todos os nutrientes é muito difícil. Muito mesmo, porque cada pessoa tem uma característica, cada pessoa gosta de um determinado alimento. E até montar uma dieta certinha que cumpra a questão das calorias daquela pessoa que ela precisa e que bata todos os nutrientes, gente, é a coisa mais difícil do mundo. Então não saia por aí pedindo dieta pros seus amigos que são nutricionistas de graça, né? Pedindo de graça, porque não é fácil, não é fácil. E também não estamos aqui pra ficar distribuindo dietas, né, gente? A última disciplina, eu tinha falado que era a última, aquela de nutrição da infância ao envelhecimento, só que não era. A última matéria é a avaliação nutricional 2. Nela, aprendemos um pouquinho de alguns métodos para poder avaliar o consumo, né? O consumo daquele paciente. Então, pra gente montar uma dieta, temos que entender o que ele tá com deficiência, né? O que precisamos melhorar. A gente não cria uma dieta, a gente pega do paciente e vai modificando de acordo com a necessidade dele. Além disso, aprendemos sobre os exames bioquímicos, até porque o nutricionista ele pode pedir exames bioquímicos quando ele achar necessário. Além disso, fazemos uma revisão da avaliação nutricional 1, que seria a questão das pregas, como ver o percentual de gordura e tudo isso. Então, assim, é bem interessante essa matéria, apesar de ser um pouquinho difícil, porque também tem muito cálculo. Então a maioria dessas matérias teve bastante cálculo e por isso que ficava um pouco complicado também, né? Porque entramos no curso achando que não tem cálculo, mas tem muito cálculo. Então esse foi meu 5º período de nutrição. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho. Comente aqui embaixo o que você achou, se você tem alguma dúvida, sugestão, curiosidade, enfim.
Um grande beijo pra vocês, até a próxima e tchau, tchau!